Bom dia! Bom dia, bom dia. Bem disposta? Sim, muito. Ai, que bom, que bom. Muito grata por ter tirado o seu tempo para vir aqui também partilhar connosco neste dia tão especial da saúde oral, mundial da saúde oral, não é? Porque aquilo que eu penso, há ainda um enorme desconhecimento efetivo daquilo que são as necessidades. Mais do que aquilo que nós sentimos e precisamos de ir ao dentista, o que é que leva uma pessoa a não ir ao dentista, mesmo que precise, a adiar? Bem, bom dia. Então, o que é que leva uma pessoa a não ir ao dentista? Muitas vezes o medo e o receio por alguma experiência mais traumática que não tenha corrido tão bem, porque claro, ir ao dentista hoje é completamente diferente de quando se ia ao dentista há 20 ou há 30 anos, há 30 anos atrás, há 20 talvez já não. E muitas pessoas criaram más memórias e que hoje em dia, quando vão, infelizmente essas memórias é que sobem sempre àquele momento. Depois também, às vezes, problemas económicos, também muitas vezes agora sentimos isso, aqui nos Açores nem tanto, mas os meus colegas lá fora no continente sentem muito isso agora com esta pandemia que se fala, porque há muitos fatores económicos, as pessoas, as famílias com menos rendimentos e claro que há certas coisas que ficam para trás, por isso o fator económico também. E depois um bocadinho a desinformação, ou seja, as pessoas não estarem bem informadas de que é importante ir ao dentista quanto com maior regularidade forem ao dentista, também menos vezes acabam por ir ao dentista, porque a prevenção é sempre o mais importante. Sem dúvida. Eu acho que estes são os fatores que mais importantes e que levam, mas acho que cada vez mais as pessoas são mais certinhas, têm as suas regras, marcam sempre as suas consultas de 6 em 6 meses, ou seja, já há uma evolução muito grande nesse aspecto, devido até às escolas, os próprios miúdos nas escolas já são ensinados e por isso as coisas também estão muito diferentes nestas últimas décadas. Naturalmente. Evoluiu muito. A doutora Joana Flores Garcia é a proprietária responsável pela criação da Clínica Dentária da Rua Direita, como todos nós sabemos, e já são 19 anos? Sim, fazemos este ano 19 anos. É um caminho longo e que certamente tirou daí também muitas experiências. Sim, a medicina dentária, quando eu abri a clínica há 19 anos atrás, quando tinha 26 anos, não tem nada a ver de agora, ou seja, a nível de técnicas também as coisas evoluíram muito, foi uma área, a medicina dentária evoluiu muito durante este tempo e mesmo as pessoas, como eu disse, hoje em dia se calhar estamos mais viradas para a estética, para a correção da posição dos dentes, do que propriamente aquela consulta que a pessoa vem com os dentes muito estragados, em que temos que fazer várias extrações, ou seja, a gente já vê que houve uma evolução muito grande na população e que os cuidados de saúde estão cada vez melhores a nível regional e tenho esperança que a nível nacional também, mas eu acho que nos Açores a gente vive sempre uma situação um bocadinho melhor do que, embora as estatísticas digam o contrário. Quando é que uma criança, ou seja, ainda bebê, a partir de quando é que os pais devem levar ao dentista? Olha, é sempre quando tem o primeiro dente, os pais têm que começar a ter preocupações com aquele dente. Ou seja, começar ou com uma dedeira, fazer ali uma higiene até para o próprio bebê, que ainda a criança se habituar que aquilo tem que ser feito regularmente, ou seja, tudo uma coisa que a gente faz por rotina e que se habitua a crescer com aquele cuidado, interiorizamos aquilo e claro que depois os miúdos depois já nem conseguem ir para a cama com os dentes mal lavados porque foram habituados que os tinham que lavar desde bebê, ou seja, esse início precoce é muito importante para haver um comportamento depois correto ao longo da vida. Quando devem ir a primeira vez ao dentista? Se calhar aos 3 anos, 4, o que nós fazemos sempre ali na clínica é os pais, quando vão ao dentista, levarem os seus filhos. Ou seja, nem os miúdos às vezes têm consulta marcada, mas vão com o pai, a gente faz aquela conversa, sentam-se na cadeira, usamos muito esta técnica e depois fazemos ali uma observação rápida. Normalmente eles não têm nada, mas falamos ali sobre a higiene oral
e depois então aí, se houver necessidade, marcamos uma consulta com mais tempo e para fazermos alguma intervenção que seja precisa. Se não, combinamos sempre, passado um ano, eles retomarem nesta primeira fase. Depois, quando eles são mais velhinhos, a partir dos 6 anos, então fazer as consultas de 6 em 6 meses, e para se ir orientando as coisas e para ver se há necessidade de fazer algum tratamento. E no dia-a-dia, nas rotinas das crianças até ali pré-adolescentes, eles cumprem com a escovagem dos dentes ou ainda se esquecem muito? O que é preciso os pais fazerem para que eles possam também ficar mais atentos? Pois, enquanto eles são pequeninos, os pais têm que estar pequeninos. Eu acho que ali falta também por experiência, não só como dentista, mas como mãe. Sim. Porque também vivi isto em casa e depois de mãe também tenho uma visão diferente das coisas. Claro. E acho que ali até aos 7 anos, às vezes há miúdos mais despachados e mais independentes que acabam, mas os pais têm que estar sempre ali a confirmar se eles realmente lavaram bem, porque às vezes lavam bem à frente, não lavam bem mais os dentes de trás, e todos os dentes têm que ser bem higienizados. E é isso que nós também ensinamos quando eles vão ao dentista. Pronto, tem que lavar sempre, os pais têm que estar atentos para lavarem sempre antes de ir para a escola, ou seja, tomar um pequeno almoço e lavar antes de ir para a escola, e depois fazer outra vez uma higiene muito cuidada à noite, antes de irem para a cama. Antes de irem para a cama, porque às vezes há miúdos que têm hábito de comer antes de irem para a cama. E às vezes essas comidas, ou são uma bolachinha, uns cereais, ou um biberon com algum tipo de açúcar lá dentro, e isso, quando eles são mais novinhos, é muito prejudicial. Se eles tiverem esse hábito de comer alguma coisa com açúcar antes de irem para a cama, o que acontece é que depois de noite, se tiverem os dentes mal lavados, e com o passar dos dias depois acabam sempre a aparecer cáries. E claro que temos que evitar isso. Claro. Ou seja, a higiene oral antes deles irem para a cama é mesmo muito importante. Falou aí nos biberons, lembrei-me das chupetas que eles usam às vezes até longa idade. É também um fator de risco para os dentes, para a dentição? Sim. Pronto, os biberons, como estava a dizer, ter sempre cuidado de ser só o leite, ou leite artificial ou leite materno. Nunca pôr nada no biberon que tenha lá o açúcar. As chupetas também, às vezes eles estão a chorar, põe-se um mel ou qualquer coisa na chupeta. Ainda hoje em dia há esse hábito também, evitar isso. A partir do momento que eles têm dentes, se eles estiverem com alguma, ou com biberon ou com chupeta na boca durante muito tempo com o açúcar está em contacto com os dentes e isso faz mesmo muito mal. E as pessoas às vezes nem se apercebem. O que nós notamos vimos um miúdo com 5 anos com 2 ou 3 cáries. E começamos ali a fazer um bocadinho umas perguntas aos pais e acabamos sempre por descobrir que há um destes fatores que está, ou que tem o biberon, ou que gosta de comer uma bolachinha antes de ir para a cama e não lava os dentes, ou que come o chocapic antes de ir para a cama e não lava os dentes, e há sempre uma razão. E quando eles mudam estes hábitos, as coisas depois começam a melhorar. Que bom. Porque se eles não mudarem os hábitos, nós tratamos os dentes, mas o hábito continua lá e o fator que causou aquilo também não foi eliminado. Naturalmente. Em relação à chupeta, pronto, é importante deixar a chupeta mais ou menos por volta dos 2 anos e meio. Isso porque depois começa a haver uma alteração também da posição dos dentes. Ou seja, se houver, as crianças estão-se a desenvolver, a arcada está-se a desenvolver e a chupeta é ali uma interferência que faz com que os dentes não se desenvolvam e o próprio osso, e depois acontecem mordidas abertas, má posição dentária devido ao uso da chupeta tardia. Claro que uma chupeta é um bem muito bom para a criança e para a mãe da criança e para o pai, porque dá muita tranquilidade sem dúvida, durante os primeiros tempos de vida. Mas depois há uma certa altura que os miúdos têm que perceber que aquilo já deixa de ser necessário e pronto, e devem deixar a chupeta, o dedo, porque às vezes também há o chuchar no dedo, que também às vezes até é mais difícil de deixar do que a chupeta, porque a chupeta pode desaparecer e o dedo está sempre com ele, não é? Naturalmente. Toda esta informação que está aí a partilhar connosco, que é super importante, não deveria ser iniciada também nas escolas? Em termos de sensibilização? Eu acho que sim, não. Nas escolas realmente só falam mais da parte dentária, da higiene oral. Agora não vão focar estes pontos, se calhar também importantes. Pois, muito importantes, sim, porque sim. Como é que se acredita ou se desenvolve uma saúde oral como deve ser, sem ter estes pontos como base, não é?
temos que começar sempre da raiz das questões. Exatamente. Eu sinto que nas escolas há um investimento muito grande na saúde, na educação sexual, por exemplo, desde muito cedo, muito pouco nos afetos. Isso é uma das queixas que eu invisto há muitos anos, mas que na verdade ainda não se resolveu muito bem. E os afetos, eu penso que a saúde oral passa muito pelos afetos, porque é o cuidado do pai, da mãe, da avó, da tia, seja quem for, ou da responsável que está com eles, e as crianças sentirem este cuidado, este amor, no fundo também é um afeto. Claro que sim, é um cuidado, mas muitas vezes os pais esquecem-se um bocadinho disso. Sim, também têm pouco tempo, não é? Exatamente. Por isso daí e depois também há uma parte que onde a pessoa não teve essa educação de saúde oral, também às vezes é difícil transmitir coisa que não está intrínseca na sua rotina, ou seja, por isso é que as escolas têm um papel fundamental nessas famílias, porque se não for a escola, em casa é muito difícil às vezes terem as escovas, terem a pasta, terem o cuidado de usar, porque também há aqueles que têm tudo e não usam. Sim. Não é? Mas se tiverem esta sensibilização em grupo, que é mais fácil até aprender e levar para casa e até dizer aos pais, não é assim, é assado. E talvez se crie ali uma rotina mais saudável. Nós aqui temos também os nossos centros de saúde, todos têm medicina dentária e os meus colegas que trabalham no centro de saúde também têm esse fator muito importante de sensibilização e fazem as consultas anuais dos miúdos e têm esse fator muito importante de sensibilização e de motivação para a higiene oral e para a saúde oral. Sim, mas eu penso que nas escolas em grupo que as coisas funcionariam de outra forma. Antes de nascerem estes bebês todos, as grávidas devem seguir uma saúde oral sem qualquer preocupação? Devem mesmo investir nisso? Sim, é muito importante uma grávida ou uma futura grávida ter saúde oral. Ou seja, porque saúde oral é saúde geral. Ou seja, qualquer problema que nós tenhamos na boca, uma cárie, uma gengiva inflamada, transmite-se na nossa saúde geral, porque depois há infecções, há bactérias patogénicas, há outro tipo de problemas que podem advir de um simples problema dentário ou oral. Por isso é importante para toda a população e para as grávidas ainda mais, porque depois tem restrições na toma de medicação, não se pode tirar radiografias, ou seja, é muito importante antes da gravidez estar tudo saudável. Durante a gravidez pode-se fazer os tratamentos e há umas alterações hormonais naturais da gravidez que vão influenciar a parte também da dentária. Uma das coisas que acontece é a inflamação gengival, ou seja, é muito importante a rotina, as destartarizações, para as gengivas não sofrerem essa inflamação gengival e não haver uma gengivite que, se for agravada, pode passar uma periodontite, que é uma gengivite mais agravada e menos fácil de corrigir. Por isso é muito importante as grávidas, devido às alterações hormonais, fazerem as suas consultas de rotina para não terem nenhum tipo de problema durante a gravidez. Ou seja, uma má saúde oral, se é assim que se pode dizer, pode dar origem a doenças. E há estudos que há partos prematuros devido nas grávidas que tinham as tais periodontites, está associado a partes pré-termo. Que interessante. Há estudos que revelam isso, ou seja, é mesmo importante a saúde oral nas grávidas. Com este conhecimento que naturalmente, além dos seus estudos, adquiriu também na sua prática ao longo destes anos, levou-a, e porque é uma humanista acima de tudo, levou-a também a abrir um outro espaço, uma outra clínica, onde tem um grande catálogo de médicos, de especialidades que podem ser também tratadas para além da saúde oral. Sim. E para além das grávidas. Sim, tenho agora a policlínica, que é a minha bebê, que a outra já está. Que é também na Rua Direita. Que é também na Rua Direita, do outro lado da rua. E pronto, já temos 2 anos e meio
e está a correr muito bem. Tenho uma equipa muito boa, tenho uma equipa muito boa na medicina dentária e graças a Deus, que é sempre a minha preocupação, é manter as relações interpessoais, entre funcionários, entre médicos. Acho que isso é muito importante para as pessoas quando chegam lá sentirem que estão a ser bem tratadas e que há um bom ambiente e uma pessoa feliz trabalha melhor também. Acho que também é um bocadinho por aí. Sem dúvida. E a Policlínica tem sido um sucesso, temos uma equipa jovem e está a correr muito bem. As pessoas têm, e acho que era havia essa falha no centro de Angra para fazerem ecografias, exames ginecológicos, todos os tipos de especialidade que havia falha aqui no centro de Angra do Heroísmo, por isso também é a razão do nosso sucesso durante estes 2 anos e meio. Vamos falar agora de próteses dentárias. As pessoas procuram, usam, isso traz alguma acréscimo em termos de saúde oral, de não saúde oral, as próteses dentárias, que cuidados devem ter? Pronto, as próteses, nós temos de dividir as próteses, os implantes também são próteses, só que são próteses fixas. Okay. E depois temos as próteses removíveis, que são as próteses acrílicas e esqueléticas, as placas, como as pessoas, se calhar, vulgarmente chamam. Pronto, qualquer uma delas, tanto as fixas como as removíveis, temos que ter muitos cuidados, como temos de ter com os dentes naturais. Ou seja, da mesma maneira que temos que ter cuidados com os nossos dentes naturais, temos de ter cuidado com as próteses. Porque as próteses têm que ser removidas, têm que ser as que são removíveis, né? Têm que ser removidas, têm que ser higienizadas, tanto as próteses como os dentes que estão à volta das próteses, porque elas estão lá a substituir dentes que foram perdidos. Mas tudo tem que ser cuidado e feito as rotinas para depois também, porque não há milagres, as pessoas puseram uma prótese, um implante e acharem que não têm que cuidar daquela estrutura, mais tarde ou mais cedo, claro que vão ter problemas, porque não estão a cuidar do que está dentro da boca, que todos os dias é utilizado, tem desgaste, suja-se, não é? Por isso é muito importante, claro, a manutenção das próteses, tanto fixas como removíveis. E de uma boa higienização, então? E de uma boa higienização, sim, claro. Há aqui uma pergunta que fizeram, que é acerca das escovas dentárias. De quanto em quanto tempo se deve mudar uma escova? Uma escova deve-se mudar mais ou menos 3 em 3 meses. Deve-se usar sempre uma escova macia. Temos uma ótima opção hoje em dia, que são as escovas elétricas, que são muito boas. Eu aconselho sempre, quando se compra uma escova elétrica, comprar uma escova que seja de ligar à eletricidade, ou seja, não comprar uma de pilhas, porque as pilhas depois acabam por haver um desgaste das pilhas e mesmo para o ambiente é muito melhor uma que seja de ligar, porque até a nível de duração acaba por ser mais cara no início, mas ao longo prazo funciona muito melhor. E é uma boa opção porque faz a força certa, a escova também tem uma medida pequenina e faz os movimentos também corretos. Não é só a escova que interessa, mas também depois o modo como se usa a escova também é muito importante. Ou seja, tem que se usar a escova não com muita força, não é preciso força para lavar os dentes, é jeito, e fazer os movimentos certinhos, que normalmente são movimentos circulares. O que é que teria para dizer, ou que poderia dizer a quem nos está a ouvir, que sinta que é de extrema importância e que as pessoas ainda se descuidem muito? Isto é um bocadinho repetir o que nós falamos muitas vezes, mas pronto, é muito importante irem com regularidade ao dentista, terem hábitos também de saúde saudáveis, ou seja, evitar o excesso dos açúcares, evitar o tabaco, que faz muito mal, o fumar faz muito mal também à parte dentária, às gengivas, ou seja, fazer as suas rotinas até para diagnóstico, não só das cáries, dos problemas diretamente relacionados com os dentes e com as gengivas, mas também até numa perspectiva de rastreio do cancro do colo, o cancro oral, que é um dos 10 cancros mais frequentes e que, se não for diagnosticado a tempo e tratado, pode ter uma taxa de mortalidade muito elevada. E nós, nas nossas consultas de controle, quando olhamos para uma boca, vemos estas coisinhas todas. E é muito importante diagnosticar alguma alteração das mucosas, de alguma zona da boca, alguma úlcera que não cicatrizou em pouco tempo, ou seja, uma aftazinha que anda ali, que não há razão para estar, uma alteração de cor das mucosas,
porque pode ser sinal de alguma coisa menos boa que tenha que ser tratada, e claro que se for tratada e diagnosticada precocemente, o prognóstico de sucesso é muito mais elevado, como sabemos na parte oncológica, que a prevenção e o tratamento precoce é muito importante. Por isso daí a importância das pessoas irem ao dentista com regularidade, terem uma boa higiene oral, evitarem também o álcool em excesso, porque o álcool também pode causar, juntamente com o tabaco, associado com o tabaco, também está provado que aumenta, por exemplo, a prevalência de cancro oral. E a boa higiene oral em casa também, todos os dias, com uma boa manutenção dos dentes. Doutora Joana Flores, é um prazer estar consigo. Nunca me esqueço que a minha primeira consulta consigo, há muitos anos, que eu sou ainda do século passado, não da sua altura, mas porque no século passado era muito difícil ir ao dentista, porque havia sempre ali uma certa agressividade da nossa parte para nos protegermos, não é? E então íamos sempre assim de pé atrás, cheios de medo, e nunca me esqueço que a doutora Joana Flores foi a primeira mulher dentista a tirar-me este medo, e a partir daí eu deito-me naquela cadeira e às vezes quase que adormeço. E isso é delicioso, é muito bom, é uma boa memória que eu tenho de si, e estou muito grata pelo seu profissionalismo e de toda a sua equipa, obviamente, que sempre acompanho. Não sei se quer deixar mais alguma questão que seja pertinente, nem que seja um convite para que visitem a clínica e que esclareçam melhor pessoalmente estas conversas que tivemos aqui a ter de forma tão descontraída. Não, queria-lhe agradecer o convite, também gostei muito de estar aqui a falar consigo, onde, para quem não nos conhece, estamos na Rua Direita. Exato. Estamos disponíveis para tudo, fazemos consultas de todas as áreas da medicina dentária, e o importante é as pessoas cuidarem da sua saúde oral, porque cuidando da sua saúde oral estão a cuidar da sua saúde geral. E a saúde oral não é só um sorriso bonito, é mesmo a nível de todos os aspectos, é muito importante. É uma necessidade. Exatamente. É uma necessidade. Dia 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Oral, é um dia a não esquecer, ainda mais quando bate com o início da primavera, que é uma altura em que todos começamos a sorrir mais, não é, doutora Joana? Muito obrigada mais uma vez, um grande beijinho para si, para toda a sua equipa maravilhosa de ambas as clínicas, ali frente a frente, porta com porta, e que nos trazem tanto e tão bom para a nossa saúde. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada.